de novo. Boa tarde, todos. Nossa live hoje vai ser com Daniel Zucchi. Estela, querida, essa semana eu lembrei de ti, fazendo o treinamento de uma família da VEG que está indo para uma cidadezinha perto de Monza. Olha que legal. Que eu acho que foi onde tu morou, né? Dani, bem-vindo! Vamos lá. Conversa sensacional com esse menino hoje. Boa Oh, noite! boa noite, cara pálida! Ai, bem-vindo, Dani. Obrigado, que delícia ver você de novo. Ah, Querido. Nossa, como aquela é que tá nossa meu cabelo? conversa Tô meio ficou. amarrotado. Hã? Não, tá pro lado, assim, mas não tem problema, deve ser o estilo, né? É, deve Sabe, ser sabe assim que mesmo. esses londrinos são tudo meio fashion, assim, meio louco, né? Ai, que legal. Então, como estamos? Vamos fazer um Vale a Pena Ver de novo para Um retomar quem recap. tu é. Uhum. Isso, ó, até chegar aí. Então, muito prazer, gente. Eu sou a Andréa Sebem, eu sou psicóloga e faço a preparação de brasileiros que vão para o exterior e estrangeiros que vêm para o Brasil em 3 áreas. Pessoal do intercâmbio cultural, high school, college, universidade, au pair, cursos no exterior, executivos expatriados, então brasileiros que vão, estrangeiros que vêm, de multinacionais, e jogadores de futebol com as suas famílias. Também famílias que migram definitivo, que vamos lá, nos últimos 5 anos aumentou enormemente. Aliás, a gente precisa falar sobre isso. Daniel, depois eu vou te Hum. chamar aí para algumas questões sobre migrações definitivas, que tem gente que está entrando em umas canoas totalmente esburacadas. Eu estou muito chateada com essa Eu conheço indústria da essas. migração. Conheço essas canoas. Nossa, muito sério o que estão fazendo com as pessoas. Enfim, e estou conversando hoje então com o Daniel Zucchi, que é um brasileiraço que há quantos anos foi para fora, Dani? 14 anos. 14 anos? Já 14. Fez 14 anos agora, esse mês. Passou. Caramba, que coisa linda, que coisa linda. Que além de Nem estar sempre 14 foi anos, lindo. eu ia dizer que Nem além de sempre. estar nesses 14 anos, ele está no hall do que eu chamo dos imigrantes bem-sucedidos. E os bem-sucedidos, Dani, não é aqueles que tiveram uma trajetória linear, Hum. né? Eu sempre digo, soldado bom é soldado ferido. Soldado que volta limpinho da guerra, fez qualquer coisa, Não viu menos batalha. guerreou. Não, não viu Exato, quem batalha. É voltou verdade. não É viu verdade. batalha. E, bom, então eu sou o Daniel Zucchi. Eu fui, ah, eu sou expatriado. Estou no Reino Unido já em Londres precisamente há 14 anos. Ah, eu digo que realmente tive muitas batalhas, tive ah, muita coisa boa, mas eu hoje me considero realmente, eu me considero, André, é engraçado, eu me considero um cidadão. Eu pensei nisso hoje, é uma coisa estranha, né? É como você faz parte, mas não pertence. Uhum. Esse é o meu país, mas não é, de certa forma. Eu estou aqui há 14 Sim, anos, eu me essa. eduquei aqui, fiz uma faculdade, fiz um mestrado. De certa forma, eu sou realmente completamente integrado a isso aqui, mas eu, eu não sou inglês. Eu não tenho a história que eles têm, eu não tenho as referências que eles têm, eu não tenho. Eu sou um eterno visitante, mas eu gosto de imaginar que somos todos visitantes nessa terra, né? Não somos. Ai, é, eu conheci a Andrea porque quando eu morava no Brasil, eu tinha uma agência de intercâmbio pequenininha e fui.
cliente da Andrea e eu gosto de dizer também que eu também fui educado por Andrea. Eu também fui, eu fui, ahm, instruído por Andrea. Inspirado. 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 Isso. Inspirado porque eu sei que eu te inspirei e foi mútuo. E é por isso que você é meu convidado hoje na série Inspire People, Inspiring People, porque hoje você tem muito a inspirar. Mas eu só queria falar um negócio, Dani. Tem uma frase que eu uso muito para definir a situação do expatriado, do imigrante, do intercambista, que é: tudo é meu, mas nada me pertence. Hum, E o grande paradoxo migratório é exatamente esse. Como ser um deles, sem deixar de ser o mesmo? hum, E como ser eu mesmo e ao mesmo tempo me tornar um deles? E, e o equilíbrio é você conseguir transitar, como tu disse, de uma forma integrada, aqui, lá e onde quer que você esteja, mas essa fratura vai sempre existir, Dani. E não sou eu que estou falando, é a literatura. Se bem que se tu me perguntar para a Andréa, a pessoa física, eu me sinto fraturada, assim, meu coração está em pedacinhos ao redor do mundo, e minha identidade também, mas eu não acho, e eu tenho certeza que tu também não, e os veteranos que nos escutam, que não é um decréscimo da hum, personalidade, é um hum. acréscimo fantástico, porém fraturado, não é? Fraturado eu não diria um decréscimo, eu diria que há uma quebra, eu não sou mais aquela pessoa Uhum, uhum, em muitas facetas. Eu não sou mais o Daniel que saiu do Brasil, nem de uhum, longe, mas de muitas outras formas eu ainda sou. uhum. Na minha essência eu ainda sou aquele moleque que saiu louco, sabe? Tem Despontou, largou pedacinhos. tudo, largou aquele conforto, aquela maravilha, aquela vida na beira do mar, em Vitória, e resolveu se jogar no mundo. Então, eu ainda sinto que eu sou, eu ainda sinto que essa coisa ainda está em mim, eu ainda posso me jogar em outro lugar, sabe? At a moment's notice, É como dizem. engraçado, né? Entrou uma prima minha aí, muito querida, que a gente cresceu juntas numa prainha do Rio Grande do Sul. Uma prainha assim, minúscula, se chama Cidreira, Hum, mais antiga, mais pertinho de Porto Alegre. E é uma prainha simples, simples, assim, de uma simplicidade maravilhosa. E aí tu pensa assim, tem partes de ti que só encaixam no Brasil. E tem outras que doesn't fit anymore. O que eu quero dizer hum, com isso? Que se eu quiser sentir o que eu sinto em Cidreira, naquela prainha, com aquela família, com aquele vento soprando, é só em Cidreira. Não há outro lugar yeah. do mundo. Olha, que eu até tentei as praias da orla da Holanda, aquele mar frio, aquela areia batida, bom, da própria Inglaterra. Mas não, eu só sinto lá em Cidreira. Mas eu também sinto que eu também encaixo em Alicante, em Altea, em Benidorm, em La Dispoli, na Costa d'Argento, na isla de San Giulio. Então é muito legal. Eu entendo que você fala, tem partezinhas que não doesn't fit anymore e tem partezinhas que é Hum, só no Brasil que encaixa. Mas vamos começar do começo, então. A gente se conheceu assim, né? Você voltando de intercâmbio, abrindo a sua agência em Vitória e eu indo atender a tua agência. E uma coisa que eu sempre ficava surpresa a respeito do Daniel é que, primeiro, como é que um guri tão jovem já está empreendendo dessa maneira, tendo a responsabilidade de uma empresa de intercâmbio? E segundo, o que ele está fazendo aqui? Porque tinha a ao meu menor ideia que eu olhar de estava fazendo. não, ao meu olhar de especialista, eu dizia, o que esse guri está fazendo em Vitória? Então vamos do começo. Qual foi a primeira vez que tu saiu do país? A primeira vez que eu saí do país, assim, tive aquela. Bom, começando do começo. Eu venho de uma família extremamente privilegiada, como Uhum, tu sabes. Sabe, minha família sempre foi uma família de classe média alta, com todos os privilégios. Meus pais eram empresários e eu fui à Disney quando tinha 15 anos, aquela coisa. Tudo isso eu fiz, sabe? e quem não, né, Dani? E E das quem famílias privilegiadas, e quem não ia para Disney, Bariloche ou agora o Porto Seguro, né?
Quem não? É. Então, isso para mim foi. Porque naquela época, eu não sei como é hoje no Brasil, os Estados Unidos eram essa. Como o Ronald Reagan falava, né? The Shining City on the Hill. Era o céu dos Estados Unidos. Então, ir para Disney era como os molequinhos do terceiro mundo e conhecer, imagina, a Disney, ver se a Disney representa os Estados Unidos, mas na nossa cabeça era isso. E foi a primeira vez que eu saí do país. E assim, para mim aquilo, eu tenho memória tão vívida daquilo, porque para mim foi assim, existe um mundo fora de Vitória, né? Existe é, pessoas como nós que vivem em outros lugares. Ah, então, anos depois, quando surgiu a ideia do intercâmbio, que nem foi minha ideia, meu pai um dia chegou em casa e falou assim: "Você vai fazer intercâmbio?" Eu falei: "O que é isso?" A iniciativa foi E do teu pai. foi. Olha, Eu nem mal sabia o que era intercâmbio. sabia. Nunca tinha a menor ideia que era intercâmbio. E meu pai, ele sempre teve essa cabeça muito à frente do tempo, sabe? Meu pai sempre teve as ideias originais. Então, assim, eu não sei nem na época, Vitória tinha duas agências de intercâmbio pequenininhas. E Hum. meu pai falou: "Você vai fazer intercâmbio." E me explicou o que era. Eu falei: "Tá, mas é para aprender inglês? Como é que é isso?" Então, não tinha a menor noção do que envolvia o intercâmbio. Um, O teu e aí país fomos. foi Eu fui Austrália, né? para a Austrália. Houve essa história porque meu pai falou assim: "Você vai para os Estados Unidos, que era o centro do mundo, né?" Hum. Um, e eu já daquele começo já tinha a cabeça meio rebelde, meio. Eu falei assim: "Eu vou para a Austrália." Meu pai falou: "Imagina, vai fazer o que na Austrália, terra de canguru, do outro lado do mundo, não dá nem para telefonar. O que é isso? Vai para." Ô, Dani, e leia-se que naquela época ninguém falava da Austrália, né? Ninguém falava da Austrália. Turma nem sabia onde era Austrália e Nova Zelândia, Não, não, né? não. Era o que se sabia da Austrália é que na Austrália tinha canguru. E eu falei: "Não, se eu vou fazer esse negócio, André, eu vou para o lugar mais diferente, mais longe, mais fora da minha realidade que eu possa imaginar." Eu Uhum, falei: "Eu vou para a uhum. Austrália." E para aquilo, meu pai foi assim: "Como?" Mas não teve jeito. Não, 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 não teve um. é, Quando eu coloco uma coisa, né? Eu sou ariano. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, é aquilo ali e acabou e eu não vou tirar. Uhum. E, e fui para a Austrália. Na Austrália, passei um ano, fiz intercâmbio, fiz high school. Fiquei numa casa de working class, super humilde. De novo, diametralmente diferente da minha realidade. E nada, Andréia, havia me preparado para aquilo. Sabe? Eu Ai, lembro de uma vez que eu fui a um. que frase linda, Daniel. Essa frase me toca. E nada havia me preparado para aquilo. É engraçado porque Impressionante. foi a primeira vez que eu. Olha, eu tinha 17 anos. Eu comecei a me conscientizar do meu privilégio, sabe? Eu lembro de Eu ter. também. Eu também. Uhum. Eu lembro de ter ido no shopping uma vez e o inverno estava chegando. E lá onde eu fiquei em Adelaide faz frio, porque é na beira do deserto. Ah, eu fui no shopping, comprei a primeira jaqueta que eu vi, que eu gostei, e gastei $150 na jaqueta, na época. Quando eu cheguei em casa, falei: gastei, quanto você pagou nessa jaqueta? 150. Aquilo era, para eles, aquilo era assim, um absurdo. Eu lembro da a minha host mother, né? A minha mãe lá falou assim: "Eu tenho pena dos seus pais." E para os meus pais aquilo não era, sabe, gastei $150, eu acho que, sabe, tô precisando. Gente, o Dani tocou no assunto aí bem interessante, que é a falta de noção dos nossos intercambistas, que vêm de famílias com poder aquisitivo muito alto, e aí chegam lá com famílias medianas e algumas até baixas, e saem gastando dinheiro a rodo. O quanto isso é equivocado, né?
Porque a gente tem aquele complexo de vira-lata, já diz Nelson Gonçalves, de que qualquer coisa é melhor do que o Brasil. Mas não, tem gente pobre nesses países também, e sim, isso é um insulto, né? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Dani, e eu quero cuidar o tempo porque eu não quero perder nada hoje. Eu vou Hum, avançar. sim. A gente poderia falar só Vamos. dos teus aprendizados da Austrália, mas depois a gente vai falar dos teus aprendizados como um todo. O moleque volta da Austrália com que idade? 18 anos. E assume a agência com que idade? Com... Então, e eu voltei e comecei a trabalhar na agência. Fazer Hum, trabalhinhos aqui e ali. Ia no uhum, banco, uhum, aquelas coisas. E depois meu pai abriu uma outra empresa que funcionava no escritório. A agência tinha um escritório nos fundos e funcionava ali. Então eu estava ali na agência, estava na empresa, estava trabalhando ali. Eu acho que foram 3 anos depois, com 22 anos, eu resolvi assumir a agência. nossa. Imagina, louco. Ô, Dani, louco, mas assim, ó, eu tava começando a minha carreira, mas eu tinha muita confiança em ti, porque tu é um cara muito honesto, tu é um cara muito Hum, correto, e tudo que tu fazia, tu queria fazer bem feito. Tanto que tu me contratou, né? Uma foi. gaúcha que nunca tinha visto nem preta nem branca. A rede, inclusive, E, que você trabalhava, não estava nem aí para mim, e você foi o primeiro durante muitos anos a me contratar. E, tipo assim, tem uma coisa nova? Tem. É bom? É. É com ela que eu vou. Que é é, as tuas escolhas até hoje. É novo? É bacana? Tô dentro. é, Isso é. é muito legal em ti, junto com a Até hoje. responsabilidade, né? E com a honestidade. Aí, sucesso, né? E aí você assume a agência, a gente se conhece. E para que Ah, parte a gente vai? ah, trabalhei na agência, só que então, a agência deu muito certo durante muito tempo. Uhum. Eu gostava muito daquilo. E eu assumi porque meu pai já não queria mais. Meu pai queria focar no outro negócio e não queria mais, ia fechar a agência. E eu falei, não, deixa eu assumir. Porque eu vi que a agência, para mim aquilo era uma paixão, sabe? Sim. É Tava lá, engraçado. né, Dani? Eu tava lá, né? Você lembra? Aham, E aham. então eu gerenciei a agência por 3 anos. Só que, Andréia, eu comecei a. É aquela coisa que você disse, o que que eu tô fazendo aqui? Sabe, o que que eu tô. O que tá acontecendo? Pô, eu tô mandando esse monte de gente para fora. Esse povo tá voltando, tá falando as coisas maravilhosas lá de fora. E engraçado, quando eu estava na agência, eu vim a Londres 2 vezes a trabalho. Eu fui à Irlanda, sabe, tinha uma vida bacana, tinha sabe, tava no caminho certo. Uhum. E só que de certa forma eu comecei a sentir uma coisa, um- uma pressão muito grande dentro de mim, que eu disse isso já, eu parecia que eu estava vivendo uma vida que não era minha, Uhum. que eu de repente Hum. me Então, toquei. Então, tá, fala, depois eu falo. eu ia dizer que eu me toquei que eu tinha feito uma escolha, mas que essa escolha ainda era, apesar de eu ter ido contra tudo que o meu pai, minha família tinha planejado, de certa forma, ainda assim era dentro da gaiolinha, sabe? Eu saí de um poleirinho pro outro. O que não era um poleirinho que todo mundo queria, mas eu não tinha saído da gaiola. Eu ainda estava naquele. Começou a me dar uma aflição que eu ia ficar preso em Vitória para sempre. Tu ainda estava naquele script que não era teu. Deixa eu fazer algumas É. considerações. Claro, se o meu cachorrinho me permitir. Com licença, por favor. Parou? Não, depois que eu descobri que esses europeus, esses australianos, todo mundo trabalha com cachorro, eu virei cachorreira, sabe, Dani, de uns 2, 3 anos pra cá. Então agora assim, eu acho super elegante eu ter os meus cachorrinhos. Aliás, é um só. Então Eu antigamente eu adoro, queria morreria de tanto ter vergonha. cachorro. Agora, Imagina. agora não tem problema nenhum. Mas deixa eu fazer uma consideração bem importante sobre o Daniel e sobre
a ilha de Vitória do Espírito Santo, para quem não conhece. Sim, Vitória é uma ilha. E Vitória não era o espaço de oxigênio suficiente para o Daniel. Era isso que eu sentia. Né? De novo, gente, eu trabalho com isso há 30 anos. Então eu vi aquele guri que tinha voltado da Austrália e que sim, estava numa empresa bem sucedida, mas a gente via assim, sempre ele olhando para o céu, os pezinhos da terra, mas sempre olhando para o céu. Então, quando ele me falava dessa opressão na época, e eu me identifiquei muito com ele, eu vou dizer aonde. Tanto eu quanto o Dani, a gente veio de famílias ricas. Então, quando Sim. tu pega uma live como a do Rafael Gonçalves, que é um guri que veio da periferia e se superou, cara, não tem como não se emocionar, aplaudir, chorar. Eu adoro histórias assim, eu teria 1 milhão de histórias para contar. Mas o povo nunca pensa no contrário. O povo sempre pensa assim, aquele ali é filhinho de papai, foi de intercâmbio, vai quantas vezes quiser. Aquela ali o pai pagava tudo. Bom, isso é verdade. Mas as gaiolas de ouro, onde essa geração de abonados, de jovens abonados vive, ela também tem seu preço. Eu sempre digo, é uma gaiolinha de ouro. Água Perrier, Água Voz, São Pellegrino, o melhor alpiste do mundo, e a porta está aberta. Qual é o passarinho que vai sair dali? E se sair, tu acha que não paga o preço? Então, eu, Andréa Sebem, sim, eu tive essa trajetória. E quando eu te vi, Dani, eu tinha a mesma sensação. O Daniel veio de uma família, então, que exportava mármore, certo? E, Sim. puxa vida, isso aí já diz tudo. E essas famílias também, eu não falo só por nós dois, tá, Dani? Pela minha experiência toda de vida com esse perfil de intercambista, essas famílias, por causa do dinheiro, elas são muito sedutoras e muito controladoras. Sim. Então, sair da sedução e do controle, quem é que vai querer sair da gaiola de ouro? Só se for burro ou só se tiver um espírito selvagemmente livre. 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 Yeah. Caso contrário, vai morrer ali dentro, né? Foi meu caso. Foi o caso de meu irmão, Daniel, também, que já está quase 15 anos fora de casa. E eu tenho certeza que se ele nos ouvir, ele vai chancelar as palavras. Mas então, qual era o script, Dani, que a tua família havia feito? Qual era a hipoteca que eles queriam que você fizesse da sua vida? Qual era a vida que eles queriam para ti? Eu sou o filho mais velho. Então, o filho mais velho ia assumir os negócios e logo depois trazer os irmãos para os negócios. Eu fiz faculdade de administração, não porque eu queria fazer, mas porque meu pai falou. Aliás, André, eu fiz vestibular para relações internacionais em São Paulo, Minas e Brasília. Hum. E eu fiz administração em Vitória porque meu pai falou assim, não, você vai fazer administração em Vitória. Não queria, fiz e acabei passando. E aí meu pai falou, você vai ficar em Vitória. Tempo. Meu pai era um grande advogado, muito bem sucedido. E eu estava fazendo mestrado em psicologia, já tinha voltado da Europa, e ele disse assim, mas quem sabe tu faz direito, Deia? Eu pago a tua faculdade. Nossa, aquela altura eu já era uma obcecada pela psicologia intercultural. Pai, não. Mas eu fiz o vestibular, só para agradar a torcida. Fiz vestibular de direito, mas, nossa, eu escutei bastante isso. E eu até acho que eu daria uma boa advogada. Só que não é o que eu queria, né? Não, não era. Mas eu fui e eu fiz. E eu fiz. Engraçado que eu fiz administração. Interessante pensar isso agora. Eu fiz administração, eu já estava trabalhando na agência. E foi ao mesmo tempo. Então, eu nem aproveitei o meu tempo de faculdade, que os meus amigos, meus colegas de faculdade estavam fazendo churrasco, estavam fazendo festa depois da aula. Eu nunca fui a nada, porque eu saía da faculdade e ia direto para o escritório. E também não, de certa forma, eu tinha um certo rancor daquilo tudo, daquela situação toda. Foi ali que eu comecei a sentir aquele sufoco. Poxa, eu não estou aproveitando, não estou sabendo gerenciar meu negócio como eu quero e não estou aproveitando meu tempo de jovem, vamos dizer assim. Então eu cresci muito Ô, Dani, rápido.
Mas não era consciente, né? Você não tinha consciência do que estava acontecendo. Não, não. Hoje, olhando para trás, eu vejo, mas eu não tinha. André, eu tinha um sentimento de, de uma ansiedade, um sufoco, sabe? Eu tinha esses altos e baixos. Hoje eu sei que quando eu saí do Brasil, eu estava em depressão. Eu estava com depressão, realmente. Hoje eu sei porque anos depois fui diagnosticado e tudo mais. Aquilo para mim era realmente, sabe, eu não só larguei uma situação invejável para a maioria dos brasileiros, mas, sabe, eu larguei uma vida que não, que era linda do lado de fora, mas que por dentro estava me matando. Ô, Dani, era uma vida que não era tua. Hum, Então, não importa o lado de fora, mas se não houver significado, quando a gente vai para a Índia, a gente fica muito chocado com a pobreza, com a miséria e com a paz de espírito dos indianos. hum, Aquela resignação que só eles têm. Por quê? Porque para eles aquilo tem significado e tem é, propósito. Tem, ele vai conversar com as pessoas, vai conversar sobre a importância da fé para eles. Eles são o maior concurso no mundo. hum, Com, é, com os passarinhos da gaiola de ouro, que se matam, que se deprimem, que se envolvem com drogas, o que eu mais escuto é: mas como? Sempre teve tudo. é, Sempre teve tudo que não tinha significado para ele. é, Hoje em dia tem situações dramáticas assim que eu tenho acompanhado de alcoolismo, os jovens que na nossa época ela não tinha, vício em pornografia, vício em sexo, adolescentes com vício em sexo. O que é isso, gente? Troço que não existia na nossa época, Dani. Tem tudo o que não faz sentido para ele. Então, eu hum. acho que eu queria levantar essa bandeira nas nossas lives, né? A gente nunca julgar o outro pelos nossos valores, não pelo valor do outro. Aquilo tinha significado ou não tinha. Então, me parece que você tinha um script e a sua família tinha outro. E onde foi que, tchum, que se bateram? Eu acho que uma coisa levou a outra. Foi uma coisa, de certa forma, foi acontecendo naturalmente, sabe? Porque Uhum, o que acontece? Especialmente, eu acho que no Brasil, numa agência pequena, numa coisa, o negócio para andar, pelo menos comigo, eu tenho que ter paixão. E eu fui me desinteressando daquilo. Porque minha vida em torno daquilo, eu comecei como era uma coisa quase de um ressentimento mesmo que eu tinha com aquilo. Eu lembro de ter comentado com alguém na época de falar assim, eu sinto que eu tenho um emprego que eu não posso pedir demissão. Eu tô preso. também. Enquanto Eu essa entendo. agência existir, eu tô preso. Então a agência foi desandando. Uhum. E, e aquilo para mim, de certa forma, quanto mais a agência ia desandando, mais eu Mais tinha livre tu tava. mais livre eu estava, mas ao mesmo tempo tinha aquele senso do fracasso, eu, sabe, isso não vai dar certo, e eu falei, eu fui contra todo mundo e isso não vai dar certo, então aquele conflito era muito grande. É engraçado que no fim eu resolvi fechar a agência. Logo depois apareceu uma compradora que quis pegar a Uhum. agência da minha mão, praticamente dei a agência, sabe? De porteira fechada, como dizia na época, né? Com todo mundo que trabalhava. E foi ali que eu falei, é minha chance. Essa é minha chance. Engraçado que eu tinha um certo. Eu tinha uma certa. Ainda. Eu tinha um certo medo, sabe? De largar tudo, mas aquilo dentro de mim era tão forte que eu sabe? Eu tive que fazer. E eu acho Uhum. que hoje. ah, É engraçado como as coisas acontecem, né? Eu não tive um.
ali ainda foi contra tudo e todos, sabe? Meus pais acharam que você está louco. Sua agência acabou, a gente arranja um emprego para você nas outras empresas, você vai fazer outra coisa. Não. Eu tinha uma amiga que estava morando em Londres, que falou, vem, você fica aqui em casa um tempo, até você se ajeitar, arrumar um emprego, vem. Eu falei, eu tô indo. Comprei passagem, tô indo. Sabe? Tava assim, Andréia, tava num relacionamento que eu era apaixonado. Uhum. E larguei. Falei, eu não posso ficar aqui mais. E o interessante disso tudo é que ah, essa parte foi muito sofrida. Tudo isso, sabe? Sem o apoio dos meus pais, claro, apoio financeiro, mas assim, tudo que eu ouvi foi: você não vai dar certo. Engraçado que você mencionou Rafael Gonçalves. E tudo que ele ouvia da mãe dele é: você pode, você vai dar É, certo, você é é. incrível, vai para fora que você vai dar certo, você vai ser grande. Dos meus pais foi o contrário: não vai dar certo, você vai fracassar, você vai voltar aqui para casa. Você, a pressão da família da gaiola de ouro é essa também. Se você sai da gaiola, mas você vai voltar. Você não tem capacidade. André, até pouco tempo atrás eu ouvi isso do meu pai. Você Ô, não tem gente, capacidade. quem quiser entender melhor esse funcionamento do Daniel, assista também a live com a Liliana Tinoco, onde a gente fala de famílias narcisistas. As famílias narcisistas, elas é um espectro que vai desde o mais ou menos até o violento. Tá? Então não vamos julgar a família do Daniel, porque não é isso, também não é para julgar a minha, nem de várias outras pessoas. Não. Mas é só para entender que famílias narcisistas, elas têm um funcionamento basicão que é assim: o meu filho vai ser aquilo que eu quero que ele seja. E qualquer coisa diferente das minhas expectativas, ele está contra mim. Basicamente é isso. Óbvio que não é consciente. Óbvio que qualquer pai e mãe narcisista vai dizer, mas é pro seu bem. Yeah. Nenhum vai dizer, estou fazendo É, para te sacanear. Só que o que essas pessoas não entendem é que o que é para o meu bem, a palavra já diz, é meu. São os meus critérios que vão julgar o que é para o meu bem e não os teus. Então, Dani, eu vou contar um segredo para você, para quem está nos ouvindo. A gente sabe, no âmago da psicologia intercultural, que ninguém migra se não tiver um conflito subjacente. Ninguém vai entrar na briga migratória, um gurizinho de high school, de curso, um expatriado, ninguém. Se não tiver um conflito subjacente. Se a pessoa está feliz, minha vida ótima, perfeita, para, meu, vai comprar a briga da que migração? engraçado. Que Não engraçado. vai. E só para concluir, Engraçado. Yeah. a gente vai desde Daniel e Andrés da vida, Liliana Stinoco, ou seja lá quem for mais que a gente pode escutar, mas até casos graves. Graves. Eu tive uma intercambista de high school que na época tu vais lembrar que eu entrevistava antes do embarque e eu perguntei por que tu quer ir? E ela me responde, eu não quero ir, eu preciso ir. Eu disse, credo, Pirulita, aí, Eu por que você lembro. precisa ir? Porque eu sou estuprada pelo meu pai, eu sou abusada pelo meu pai desde os 7 anos. Minha guria estava com 15, 16. Então, ninguém pensa nisso na hora do intercâmbio. Ninguém pensa que aquele jovenzinho está saindo porque o pai e a mãe não aceitam como ele é. Não aceitam, seja porque queria que ele fosse um CDF, e ele não é. Queria que ele fosse ambicioso, ele não Porque é. é gay. Queria que ele fosse o machão que come todas. O cara é gay, É. né? Queria que ela fosse, sei lá, fizesse o baile de 15 anos no vestido cor-de-rosa pink, quando a guria quer ser surfista na Nova Zelândia. Enfim, quando você quebra o contrato da família narcisista, é muito sério. E a profecia é, você não vai conseguir. Portanto, um dos critérios para o passarinho sair da gaiola de ouro, primeiro, esse sopro de liberdade visceral, né? E o segundo é sustentar o voo. Porque você vai se sustentar sozinho, né? Dani. É engraçado, você disse uma coisa eu tenho muitos, mesmo na época, eu tinha amigos do Brasil que falavam assim, mas eu amo o Brasil, eu jamais sairia daqui, eu amo minha vida aqui. André, eu nunca entendi isso.
Até hoje eu não consigo me relacionar com essa ideia E esses de saíram, Daniel? Mas esses que falavam isso saíam? não, ou iam É de estranho. intercâmbio e voltavam. Muitos iam de intercâmbio, ficavam 1 ano, 6 meses, voltavam e falavam, não, é o Brasil para mim, é aqui que eu amo, é aqui que eu... Eu não conseguia entender aquilo, mas como você foi para fora e você quer ficar aqui? Então, assim, é engraçado que isso em mim já era automático, eu não conseguia me ver naquela situação. Eu não conseguia me ver ficando em Posso te dar uma Vitória, no Brasil. explicaçãozinha? Posso te dar uma Pode? explicaçãozinha assim, clínica, a olho nu, sem o microscópio? Como eu disse, tem as famílias narcisinhas, assim, e vai indo até as violentas. As violentas, não é todo mundo que tem capacidade. Então, o intercambista, o adulto, ele pode se infantilizar de tal maneira, ele pode estar de tal Hum, maneira amarrado na coisa que eu até vou, mas eu não consigo sustentar a permanência. Eu hum, preciso voltar. Eu preciso voltar para cumprir o roteiro que meus pais esperam de mim. Tem isso também. hum. E, bom, tem de tudo, né? Mas, É. Dani, então, tu não assumiu as empresas do pai e da mãe, tu disse que tu é gay, que o pai e a mãe queriam que tu casasse com a Miss Vitória, como é que é o negócio? Então, vim para Londres. Assim, comprei passagem. André, é engraçado. A loucura, é assim, eu queria, tinha tanto que sair, que eu lembro que a única passagem que eu encontrei para a data que eu queria era voando pelos Estados Unidos. Eu voei Ai, para só de ouvir já Washington. cansa. Eu voei para Washington. Ah, Troquei, fiz uma conexão em Washington para vir para Londres. Assim, eu tinha que vir. É esse, e esse é o meu voo. Vim uhum. para cá para dormir na sala, no sofá de uma conhecida. E, assim, numa situação completamente, diametralmente oposta à vida que eu tinha. Sabe? Assim, daí 1 mês arranjei um emprego, saí de lá e aluguei um quarto numa casa. A casa que eu aluguei, a casa tinha 3 andares. Mas assim, André, pensa no muquifo, os carpetes assim, 3 dedos de poeira em cima do carpete. Ai, ô A- Daniel, desculpa, tu hum, tá falando, mas dá vontade de mostrar a tua casa, tá? Eu tô vendo essas plantas atrás que o Daniel hoje mora. Eu acho que no maior apartamento que eu já vi em Londres, mas ademais é disso, ele é lindo. vegano, então o apartamento, além de ser gigante, com um terraço, eu tô falando gigante, tá? Não tô exagerando, é cheio de planta. A tua casa é linda, Daniel. Eu planto vegetais Pá, ali fora. tá, conta aí, só um pouquinho. 18h37, eu tô muito ansiosa para saber como é que a gente sai do muquifo para linda cobertura com terraço em Londres. André, engraçado, né? A gente sai ah, muito, muito, todo esse privilégio que eu tive, apesar de eu vir para uma situação, eu fui para uma casa que moravam 6 pessoas ou 7, às vezes tinha casal, com um banheiro, que a gente dividia um banheiro. O meu quarto era no top floor, o aquecimento não chegava, eu passava frio quase toda noite, sabe? Quase não tinha dinheiro, não comprei cobertor porque eu não tinha dinheiro, que eu arranjei um emprego na Harrods, Agora loja as da... pessoas dirão, agora as pessoas dirão, porque eu também escutava isso. Mas por que que teu pai não te mandava dinheiro? Ou e por que tu não pedia dinheiro pro teu pai? Por que que você passou por isso, Daniel? Meu pai depois até chegou a me mandar dinheiro. Mas eu, Hum, para mim aquilo era assim, eu jamais vou pedir dinheiro. Jamais. Era uma coisa de, eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer isso do meu jeito e eu tenho que dar certo do meu jeito. Então tudo aquilo que eu estava sofrendo, hoje em dia eu olho para trás e falo, meu Deus, tá louco, como é que viveu aquilo? Mas para mim aquilo era assim, era uma coisa maravilhosa. Que lindo. tchá, tchá. Eu vou repetir. Eu tinha que fazer,
e tinha que ser do meu jeito. Ai, que coisa libertadora, que coisa reconciliadora. E eu achava o máximo. Viver naquela casa suja com um monte de estudante, um banheiro só. Eu tava achando aquilo o máximo, sabe? E, ai, eu não, sabe, eu ligava, eu lembro de ter ligado para um amigo e eu estava perto do Big Ben, perto do parlamento aqui, estava na ponte e falei assim, eu não acredito que eu tô aqui. Eu não tô acreditando que eu tô aqui. Para mim aquilo era assim, a liberdade, sabe? As algemas, pá, estourando. E agora as possibilidades são infinitas, porque sou eu. Eu vou fazer, se eu falhar, sou eu que vou falhar. E falhei várias vezes, sabe? Bati o dedão várias vezes. E tive muitos sonhos que não funcionaram. Sabe, eu tive uma vida que foi minha. E por isso, Ai, que lindo! Repete, repete, Dani, repete. eu tive uma vida aqui que foi minha, com todos os meus fracassos. Todos os meus fracassos. Vou falar de novo, todos os meus fracassos. E um pouquinho de sucesso. Não, não, peraí, tu não tá entendendo. Que os fracassos eram o teu sucesso. Você trabalhar na Harrods é um sucesso. Yeah, Você não yeah, entendeu essa parte. yeah. Gente, Harrods é uma loja de departamento, assim, tipo C&A, Renner, entendeu? Aí o filho do empresário do Mármore sai de Vitória com seu carro importado para trabalhar na Harrods. Cara, isso é Meio sucesso. Daslu. Lembra da Daslu? Ainda existia. Meio Daslu. Uma loja de É um departamento de pouco mais luxo. chique. Nossa, Ah, Harrods é desculpa, luxuosa. desculpa, minha Eu lidava ignorância. com Tá. príncipes, bilionários russos, Uhum. nigerianos. Então, assim, mas para o meu pai, aquilo era um subemprego. Você está aí na Inglaterra trabalhando de subemprego, de vendedor numa loja. André, meu primeiro emprego na Harrods, eu fui trabalhar no departamento de decorações de Natal, pendurando bola de Natal em árvore de Natal o dia inteiro e vendendo aquelas quinquilharias, aquela. Ô, Dani, tu sabe E uma eu, coisa que eu vejo, desculpa, que acontece muito com uhum. os brasileiros que estão migrando? Ai, pois é, Harold, que horror, que gafe a minha, acho que eu confundi bonito. Mas uma coisa que pega os brasileiros é quando eles vão para lá e sim, eles começam como subemprego e aí começam a escutar, mas o teu diploma, mas Yeah. o que que tu vai fazer com o teu diploma? As pessoas não entendem que os valores mudam de lá para cá. Tu podes ter um diploma, por exemplo, o Marco, que é advogado de direito, oba, pipoca, obrigada. E mas você até comprar o seu apartamento, seu carro aqui no Brasil, trabalhando como advogado, é uma eternidade, é um inferno, porque é um país que não dá possibilidade. Ao passo que tu vai para lá, e aí tá, então tu trabalha na Harrods, ou tu trabalha fazendo faxina, ou tu trabalha, e tu consegue ter acesso às coisas. Então, eu Ó, sempre tem digo, um iPhone novo todo ano. você tem que ver o que, que é um valor para ti. O valor é o diploma, é o que está escrito no teu cartão, ou é o acesso que você tem às possibilidades? Então, eu acho que isso também para os pássaros das gaiolas de ouro, né, que deixam suas famílias abastadas, deixar para trás, Dani, esses targets. Mas você podia estar numa grande universidade, eu podia te dar um apartamento, eu podia te dar um carro, meu filho. Mas eu Foi. não quero, cara, eu quero fritar hambúrguer no EW. Yeah. Mas eu quero uma vida que seja minha. Ai, que coisa maravilhosa, gente. André, é engraçado, você falou uma coisa, deixar para trás. Para mim, aquilo era quebrar com o meu passado. Era quebrar quem eu era, quem eu achava que eu era, quem eu, quem eu fui educado para acreditar que eu era. Uhum. Sabe? Engraçado que eu tô lendo um livro do Charles Eisenstein, que é um economista que mistura economia com espiritualidade, e ele diz isso, que as crianças hoje, crianças nascem com aquele, sabe, carefree, sabe? Aquela criatividade da criança, a alegria da criança. Aí a gente coloca as crianças na escola. Aí a gente coloca as crianças na faculdade. E aí nós viramos adultos. E nos colocamos na caixa. Uhum. Aperta a criatividade fora
tira a criatividade Uhum. do ser humano, vai trabalhar e viver essa vida. Então, Uhum. para mim, aquilo era esse libertar. Agora eu vou descobrir quem eu sou. Estou Uhum. trabalhando, pendurando bola na Harrods, estou trabalhando, pendurando bola na Harrods. Ô, Rio o dia Daniel, inteiro com a garotada, sabe? e tem uma coisa na tua migração muito legal. Entrou um cara aqui que eu vou entrevistar qualquer dia desse, que é o Danilo. E o Danilo está na Austrália e é um cara fantástico também. É um cara muito inspirador com a história dele. E eu sei que ele vai concordar com o que eu estou falando, ele, o Marco, a Estela, né, os veteranos, que é o seguinte: o legal da migração de vocês é que vocês não simplesmente foram embora. Vocês pensaram sobre a migração de vocês. Vocês metabolizaram os nutrientes durante a jornada. E é por isso que ela ficou tão bonita. É muito legal isso que tu tem, de olhar para dentro, de ressignificar. Então, eu não acho que você quebrou quem tu era. Eu acho que tu nunca foi. Tu era uma massinha de modelar. Sim, sim, sim. Aí tu chegou lá e aí tu botou a mão na massinha. Mas é quem eu pensava que eu era. Daniel de Vitória, filho de empresários. Eu pensava que eu era aquilo tudo. Eu É bem pensava, assim. André, eu achei que eu ia chegar em Londres e abrir negócios, investir em propriedades e fazer dinheiro. E para mim aqui, só que eu não era aquela pessoa. Então aquilo jamais era. Narcisista. Tu queria Não, ir para lá e é. continuar o sonho do teu pai, né? É. Demorou até entender então, né? Demorou. Engraçado hoje você falar, ai, que eu moro. Realmente, eu tenho uma vida aqui maravilhosa. Eu trabalho num trabalho que eu amo. Eu sou Tu é software casado, engineer solteiro, hoje. como é que é o negócio hoje? Eu sou casado, não no papel. Eu tenho um marido, mas não. Já estamos juntos. E logo que eu cheguei, eu o conheci. Então nós estamos juntos já há 13 anos. Ah, Nossa, que legal. e Ele é brasileiro, inglês, de onde ele é? ele é de Minas Gerais, mas ele morou a vida inteira aqui também. Saiu muito Uhum, jovem, veio para uhum, estudar. Então ele é mais inglês do que brasileiro. uhum, Mas ele me acompanhou durante todo esse processo. Eu tenho um arco, Andréia, de que, sabe, eu tive momentos muito difíceis aqui. Tão ah, carreira mesmo de reinventar quem eu sou várias vezes. Reinventei meu trabalho várias vezes, mas também de mentalmente, sabe? Quando você quebra uhum, essa ilusão, uhum. existe um processo como a gente fala, grief, né? De luto, de luto. De luto. Uhum, Isso. de luto. Existe um processo de Uhum, luto. O Daniel que saiu do Brasil morreu. Ele não existe mais. uhum. Porque ele nunca existiu de verdade. Ele era Exato, uma, uma uma máscara, projeção. uma projeção. Sabe que tem um autor que eu gosto muito, que é o Berkowitz, e ele diz assim: as pessoas não são o que são, elas são o resultado das expectativas que se coloca sobre elas. Sim. E a François Dolto, que estuda desenvolvimento, tem uma frase também que eu amo que diz o seguinte: não basta crescer, tem que crescer e se diferenciar. Portanto, se você vem de uma família de círculos, não basta ficar um círculo grandão, tem que Yeah. virar triângulo, quadrado, trapézio, né? Então, eu acho que isso que você fez é muito legal. Eu também vejo, Dani, falando sobre a questão do teu casamento, de gente que sai para poder assumir a sua sexualidade, o que é uma pena, né? Você precisar deixar o seu país e a sua família para poder assumir sua sexualidade. Tu concorda comigo que tem isso? Eu concordo, e para mim também não externamente, porque eu já Hum, namorava no Brasil, eu tinha um namorado que eu larguei para vir para cá, mas eu internamente eu não me aceitava. Eu uhum, uhum, ainda as pessoas falam muito de essa coisa do coming out, né? Quando você sair do armário. Para mim, sair do armário não é um momento, é um processo, sabe? uhum, Existe a sociedade coloca em nós, na comunidade LGBT em geral, uma vergonha muito grande de ser. E uhum, essa vergonha é uhum, internalizada. Para se livrar disso,
Andréa, foram muitos anos, e até hoje eu não sei se completamente, se eu tô livre disso, sabe? Então, para mim sair também foi isso. Foi não externamente, eu tinha sabe, tinha amigos gays, eu tinha uma vida muito boa em Vitória, muito livre. Meus pais não gostavam Uhum. muito, mas não tinha aquela coisa sabe, de homofobia, mas era interno meu. Eu tinha que novamente, quem eu sou? Realmente, sabe, eu não me identificava, também não me encaixava Olha, no mundo gay que tinha em Vitória. Onde eu me encaixo? Eu queria olha, saber. eu vou ser tua parceira nisso, no sentido assim. Eu não acho que a gente fica se cobrando internamente sozinho, como se fosse uma Hum, coisa delirante. Não é, não é, Dani. Ah, as flores estão lá no jardim com a sua cor, com o seu perfume, e elas sequer questionam se a cor e o perfume delas está correto. As crianças são assim, os bichinhos são assim. hum, Então, alguém botou essa imundície na tua cabeça, essa autodúvida, esse sentimento de inadequação, de vergonha, sim, de culpa. sim. Então, a gente nunca sente isso sozinho, sabe? E acho que a migração, ela, quando ela é, como eu digo, bem metabolizada e bem pensada, ela faz com que essas flores floresçam no seu melhor elemento. Eu acredito na migração como uma das ferramentas mais terapêuticas para o ser humano, desde Ah, que ele queira os seus sim. nutrientes ou tenha papilas gustativas como você teve para degustar isso. Agora, quando eu vejo a tua casa, né, a gente é amigo de longa data, então Dani me mandou as fotos, eu fiquei encantada com a natureza, com as flores, com o tamanho da casa, com a decoração da casa, com a tua cara boa hoje, com o teu discurso hoje tão coerente, tão teu. Dani, quando tu vê isso tudo assim, tu diria, ok, agora eu botei o meu fingerprint aqui, or not yet. Como é que é esse negócio? Não, não, eu tô sempre me descobrindo. Tem uma guia, professora espiritual que eu sigo, que ela diz isso: quando você se autorrealiza, o ser humano se autorrealiza, aquilo é só o começo, não tem fim, aquilo não tem fundo, não existe profundidade. Quanto mais você mergulha em si, mais você descobre, mais você descobre. Então, para mim, assim, eu estou nessa carreira, eu estou trabalhando, mas eu estou pensando assim, será que é isso que eu quero? Longo prazo. As pessoas me perguntam, você quer ser software developer? Quer ser engenheiro, programador a vida inteira? Eu falo, não, acho que não. Acho que eu vou largar isso um dia também. Ô, Então, Dani, eu vou falar um negócio. Isso aí que tu falou agora e que o pessoal levantou coraçõezinhos para ti, né? E eu sempre digo, eu gosto da plaquinha em construção. Em yeah. construção. Quando eu entendi isso na minha vida, eu acho que eu consegui ser mais simples e ser mais humilde. E, de Ah, novo, Danilo, que está aí, pouco que eu conheço esse cara, o Marco, eu acho que esse teu senso de eterno aprendiz, né, de aprendizagem contínua na vida, te trouxe humildade, porque eu vou te falar, a essa altura tu podia ser bem metidinho já, mas eu hum, não estou conseguindo achar nenhum traço, nenhum. é, André, eu acho que eu passei por um túnel, eu saí do outro lado e eu olhei para trás e vi que é tudo um show, sabe? É um jogo. A vida é um jogo. Nada Vida é de Truman, real. como é que é? A vida de Truman, não é isso? Truman, é. Truman Show. É como isso. É o Uhum. show de Truman. Sabe, nós estamos aqui é, como uma performance, como uma peça. Somos personagens. Então, a gente deixa, eu não deixei de me levar tão a sério, me deixei de, sabe, engraçado você fala isso, as pessoas, ai, meu marido fala assim, sempre fala, ai, o Daniel, onde ele vai, as pessoas se apaixonam, ficam em volta. Eu não procuro isso. Eu não, eu não tenho. É porque eu sou, sabe, para mim, eu não me levo a sério, eu não me
eu me cobro muito. Eu me cobro muito no que eu quero fazer, no que eu quero ser. Eu quero ser melhor no meu trabalho, eu quero ser melhor marido, eu quero ser, sabe? Mas eu não acho que eu sou especial de forma alguma. Olha, Dani, Não acho. é que assim, ó, numa sociedade tão hipócrita, a gente ser verdadeiro. Ah, não! Parou, pelo amor de Deus. Alguém me ajuda aqui, por favor. Numa sociedade tão Autêntico, né? hipócrita. Exato. A gente ser Autenticidade. verdadeiro é um negócio muito impactante. Então, agora entrou uma outra pessoa que eu amo muito aí, que é a Chispa. A Chispa Lopes é uma espanhola, minha alma gemela, e ela também é desse nosso time aí. Quando a gente é de verdade, Daniel, nada segura, cara. Não adianta nem fingir que não é de verdade, porque a verdade ela transparece. É. E eu acho que as pessoas, ao final das contas, elas gostam disso. Elas se aproximam, elas se encantam, né? E a verdade anda de mãos dadas com a humildade, com a simplicidade, anda de mãos dadas com a integridade. Que coisa bonita hoje você poder falar quem você é na medida justa, sabe? Sem É. aquela onipotência que vai fazer com que as pessoas se afastem de ti, mas também sem aquela impotência que faz com que tu te afaste das pessoas. É como se você tivesse descoberto, Daniel, a tua potência. Sim. E eu acho que a migração traz isso também. Você sabe Foi quem isso que você me é, ao trouxe. final das contas. Não é? Foi isso que me trouxe. No fim das contas, eu vejo que tudo que eu queria, eu não encontrei nada que eu quis vindo para cá. Mas eu encontrei tudo que eu precisava. Eu não Uau, encontrei nada repete, que repete. eu não encontrei nada que vindo, migrando, saindo da minha situação. Eu não encontrei nada do que eu quis, Andréa. Eu não queria, o que eu queria era viver aquela vida, sabe? Mostrar para os meus pais que eu vou fazer dinheiro no exterior, que eu posso ser sucesso onde eu quiser. Eu não encontrei nada daquilo. Mas o que eu encontrei foi a mim. O que eu encontrei foi a verdade sobre quem eu sou. O que eu, a vida me deu tapa na cara aqui, realmente. E o que eu Daniel, precisava. mas assim, eu preciso te perguntar, já são 18h56, eu tô com um olho no relógio. Assim, Mas sim, no fim você acabou ganhando dinheiro. Querendo ou não. olha, eu tenho uma situação confortável, André. Eu tenho um trabalho que eu gosto muito, que me paga muito bem. Um, e é isso, sabe? A vida aqui são outros padrões, né? Por exemplo, eu não tenho carro aqui porque eu não preciso. Eu moro em Londres, tenho um transporte Uhum, maravilhoso, para que eu vou ter carro? Alugo um uhum, carro a hora que eu quero. uhum. Sabe? Então, eu acho que essa fase da minha vida de sucesso profissional, financeiro, veio porque eu me encontrei. Porque um, um dia eu cheguei e falei assim, sou esse que eu sou. Agora eu posso fazer o que eu quero, porque eu não tenho medo mais de fazer o que eu quero, porque eu sei quem eu sou. De fazer o que eu quero, de ser quem eu sou. Ser quem eu sou. Que maneira belíssima de terminar essa live. Gente, resumo da ópera. O cara foi, ele encontrou o amor da vida dele, ele tem a vida que ele quer, ele é quem ele quer ser, ele faz o que ele quer ser e ele tem uma vida muito próspera, muito digna, muito correta. E não para de desejar coisas boas, porque isso é legal em ti também, né, Dani? Que delícia. Dani, eu não sei, eu tenho medo que me caia essa live, que Deus o livre. O que Eu tu sei. diria para as pessoas que estão na mesma situação que você teve há 14, 15 anos atrás? O que você diria a elas? Olha, eu diria, o medo é normal. O medo de dar o pulo é normal. É Uhum, natural, porque aquilo uhum. está em você. Mas sinta o medo e faça mesmo assim. Porque o que está lá do outro lado, 25 segundos. o que está lá do outro lado é você de verdade. E isso não tem preço.
não tem preço que pague. Obrigado. Obrigada! Obrigada, meu amor! Dani, eu te amo, tá? Você sabe? Te amo Sabe? também, eu sei. Mua.